Galera, bom dia. Hoje vamos continuar o nosso estudo sobre os ângulos, né? E hoje vamos dar as medidas indiretas. Umas aulas passadas eu mostrei para vocês que eu posso fazer semelhança entre triângulos utilizando lados. E agora vamos compreender melhor essas medidas para que futuramente nós possamos entrar no teorema de Tales. Então, olha só, o que são medidas indiretas? São medidas de congruências de triângulos certo? E o que acontece? Vou dar um exemplo aqui, um exemplo 1. Eu tenho aqui um triângulo, aqui eu ponho uma altura H e aqui eu ponho 3 metros, certo? Por exemplo. E esse outro, eu tenho uma altura aqui de 1,5. Opa, desculpa, aqui eu ponho 12 metros e aqui eu ponho 3 metros. E eu pergunto para você, quanto vale a altura? Você vai usar a ideia de semelhança de triângulo. Você vai usar altura com altura e base por base, ou lado, como você precisa dizer. Então, é o seguinte, esse H vai dividir 1,5, enquanto o 12 vai dividir o 3. E agora, produto cruzado, produto dos meios igual ao produto dos extremos, ou X-Men na galera. 3 vezes H, 3H, igual a 1,5 vezes 12. Professor, e agora? Como eu sempre disse para vocês, vocês estão se preparando para o Enem. Então, temos que ter em mente o seguinte. Aqui eu tenho menos trabalho dividindo o 3 pelo 12, do que eu fazer essa multiplicação e dividir. Então, olha só, H vai ser igual a 1,5 vezes 12. O 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, ele vai dividir todo esse cara aqui, ó. Quem está com a letra fica embaixo. Eu sei que 12 que divide 3 dá 4. Professor, por quê? Vamos para cá. Porque se eu pegar 3 vezes 4, é 12. 12 que divide 3 dá 4 e 12 que divide 4 dá 3. Então, o H vai ser igual. Eu vou repetir 1,5, porque eu não mexi nele, vezes é o resultado dessa divisão, que dá 4. Então, a altura vai ser igual a 1,5 vezes 4. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 1 mais 4, com mais 2, 6. Então, a altura vale 6. Por que isso aqui é interessante? Porque a partir desse princípio, desse pensamento, eu vou começar uma coisa chamada Teorema de Tales. Mas antes de iniciarmos esse conteúdo, eu vou colocar um outro exemplo aqui, no qual isso aqui pode ser usado de maneira muito interessante. Que exemplo? Olha só aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, uma outra figura. Vou colocar aqui esse tipo de triângulo. E esse aqui. Certo? Mas o que me diferencia? O que diferencia é o seguinte. Às vezes, o cara te dá essa jogada usando o ângulo. Vamos colocar aqui 60 graus e aqui 60. Aqui eu coloco 30, esse aqui é o exemplo 2. Aqui eu coloco 30 também. E aqui eu coloco X. E aqui eu coloco 120. E agora, é a mesma situação que eu fiz aqui. Eu vou pegar o 30 pelo 30 e igualar o 120 por X. Novamente eu estou relembrando isso. Você tem que tomar cuidado com a ordem que você está utilizando. Aqui eu utilizei esse triângulo por esse. H por 1,5 e eu segui a mesma ordem de 12 por 3. A mesma coisa aqui. Se eu começar de cima para baixo do primeiro lado, no segundo lado também eu tenho que começar. Professor, eu não queria fazer assim, eu queria fazer diferente. Ou você pode fazer assim também. Você poderia pegar, como são iguais, 30 por 30... E você podia colocar o X em cima e aqui ser 120. Não tem problema nenhum. Mas a grande maioria das vezes, nós seguimos a ordem que está dando, tá bom? Então vamos lá. Feito aqui, novamente, produto cruzado, produto dos meios igual ao produto dos extremos, ou X-Men. Então aqui vai ser 30x igual a 30 vezes
120. E agora, novamente eu digo para vocês, quando vocês forem fazer primeiro ano ensino médio, Enem, faculdade, se você puder evitar trabalho para você, é melhor, certo? Então é só, eu sei que esse 30 e esse dividem, porque vai dar 1. Então eu evito ficar multiplicando em vão. Então x vai ser igual a 30, eu repito que está do outro lado da igualdade. O 30, esse cara, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo ele. Então x vai ser igual, 30 que divide 30 dá 1. 1 vezes, eu pego agora o 120. Logo, x vai ser igual 1 vezes 120, 120 graus. Tá bom? Nós temos aí uma outra situação também sobre essa ordem de colocação dos triângulos. Então, eu vou apagar o quadro para que possamos ver um outro exemplo agora. Pronto. Professor, o que mais pode ter de medida indireta? Por exemplo, e se eu tiver um triângulo colado no outro? Nosso exemplo 3 aqui. Como assim, professor? Olha aqui. E agora? Gente, é o mesmo princípio. Aqui eu vou ter, por exemplo, 30, 20, aqui vai ser 12 e aqui vai ser x. Gente, é o mesmo princípio. Eu vou usar o de cima como referência. 30 por 20. Como eu usei o primeiro pelo de cima, o de baixo eu repito. Igual a 12 por x. Pronto. E agora, novamente, produto dos meios igual ao produto dos extremos, ou X-Men na galera aí. Então, 30 vezes x, 30x, igual a 20 vezes 12. Aqui, ó. E agora? Professor, mas o 30 não divide o 20. Verdade, mas eu tenho outra técnica para você agora. X vai ser igual, vou repetir o cara aqui, ó. O 30 está multiplicando, eu passo dividindo. Professor, que técnica você vai explicar para a gente? Simples. O zero, ele na hora é simplificado. Olha o cara que sobrou para mim, o 3. Então aqui x vai ser igual 2 vezes 12, que divide 3. Eu sei que 12 por 3 tem divisão. Repito meu 2. 12 que divide 3 dá 4. X vai ser igual 2 vezes 4, 8. Que possamos ter compreendido isso, eu gostaria que vocês fizessem os exercícios do livro da página 113 até a página 117. Até a próxima, galera!